Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar sempre também sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. E hoje eu gostaria de começar uma tríplice de vídeos aproveitando o ano em que ainda estamos, 2022, 100 anos depois da Semana de Arte Moderna de 1922. Porque é o seguinte, sempre que a gente fala em modernismo, em Semana de Arte Moderna, logo nos vem à mente Mário de Andrade, talvez o maior nome do modernismo da primeira fase, e a sua obra mais conhecida, Macunaíma. Acontece que esse livro, Macunaíma, foi publicado em 1928, 6 anos depois da Semana de Arte Moderna. E mais, Mário de Andrade não foi o único escritor a tentar explicar o Brasil, a miscigenação das raças, através de uma narrativa mito-poética. Não, não. Existiram pelo menos outros dois grandes escritores que, infelizmente, foram esquecidos, deixados de lado, mas que, na época, foram muito importantes. E quem se aprofunda no modernismo conhece-os. Estou falando de Raul Bopp, que escreveu uma obra chamada Cobra no Rato, que eu vou abordar nessa tríade de vídeos, e Cassiano Ricardo, que eu venho abordar hoje aqui no canal, com a obra Martim Sererê. Macunaíma será a última obra abordada nessa tríade de vídeos. Muito bem, então hoje vamos conversar sobre uma das três grandes obras modernistas da primeira fase, também escrita em 1928. Cobra no Rato, que eu mencionei, também começou a ser escrita em 1928, um ano muito importante para o nosso modernismo. Pois bem, conversemos sobre Cassiano Ricardo e Martim Sererê. Pois bem, quem foi Cassiano Ricardo? Cassiano Ricardo é o nome da rua em que eu moro. Eu já mencionei isso no vídeo que eu fiz sobre Cassiano Ricardo, Cecília Meirelles e Mário Quintana. Vou deixar o link aqui na descrição. E lá eu tinha dito que o bairro em que eu moro, Jardim Caçula, Ribeirão Pires, os nomes das ruas são nomes de escritores, exceto uma ou outra. E desde que eu era pequeno, eu me perguntava quem foi Cassiano Ricardo, o nome da nossa rua. E ninguém sabia responder, nem em casa, nem na escola, no ensino médio, e até mesmo na faculdade ele não foi mencionado. Eu só fui descobrir sozinho, lendo o livro História Concisa da Literatura Brasileira, do grande Alfredo Bozzi. Cassiano Ricardo foi um grande escritor brasileiro que começou sua carreira ali no começo do século XX, ainda como neossimbolista, neoparnasiano, mas que fixou seu nome mesmo na época do modernismo, que ele aderiu e foi um de seus maiores expoentes. Tanto foi assim que ele fundou uma vertente paralela ao modernismo principal, que ficou conhecido como Verde Amarelo, porque era uma poesia mais voltada ao brasileiro, de cunho nacionalista, patriota, que buscava ressaltar as qualidades dos nossos homens brasileiros. E aí, eu devo dizer que, lá no começo do vídeo, eu havia dito que esses nomes, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, eles foram deixados de lado, ignorados, esquecidos. Isso se deve, em parte, infelizmente, por conta das suas escolhas pessoais. Esses dois poetas, eles foram ligados à ala direita da política. Para vocês terem uma ideia, o Cassiano Ricardo, ele trabalhava na imprensa, no jornal do governo de Getúlio Vargas, que foi o nosso presidente duas vezes. Você sabe a história, né? E numa dessas vezes, como ditador, ele que queimava livros, ele que perseguia ditos comunistas, ficou no poder por anos e anos, deu um golpe dentro do golpe. Então, o Cassiano Ricardo acabou sendo mal visto pelos seus amigos escritores contemporâneos, porque lá estava ele, ao lado de Getúlio Vargas, como censor, ele fazia censura. Então, é complicado essa parte pessoal da vida do Cassiano Ricardo.
E mais, por ele ter fundado essa outra vertente, o verde e amarelo, ele acabou ficando próximo de um canalha, de uma das piores pessoas que já nasceram nesse Brasil. Assim, uma pessoa, como diz o Eduardo Bueno, você conhece Eduardo Bueno? Não conhece? Vai pesquisar no YouTube. Grande escritor, historiador, jornalista brasileiro. Tem um canal no YouTube, Buenas Ideias. Vai lá dar uma olhada. Um cara assim, vomitativo, que era o Plínio Salgado. Se você não conhece quem é Plínio Salgado, vá pesquisar, porque ele foi uma personalidade importante do lado maligno do brasileiro. Ele fundou um grupo fascista que foi muito popular aqui no Brasil, que foi o integralismo, uma vergonha, uma escória. E o Cassiano Ricardo era ligado a ele, era assim, ó, amigo do cara. Então, é difícil, muitas vezes, separar o artista da obra. Mas, no caso do Cassiano Ricardo, é possível, porque, como a gente vai ver aqui, a arte dele não era cega, ufanista pelo Brasil. Não, não, ele mostrava os dois lados. Ele mostrava o lado bom e o lado ruim. Não era como os românticos que tinham a ideia, né, do mito do bom selvagem, do Rousseau, né, de que os índios, de que os povos originários eram sempre bons. E a sociedade que o corrompia. Não, não. Ele não era também como os românticos que iam ver só o lado positivo do ser humano, principalmente do ser humano nacional, do brasileiro, né? Ele não era como os românticos, como o José de Alencar, por exemplo, que defendia a escravidão. José de Alencar é um canalha também como pessoa. Mas a literatura dele é de qualidade, embora eu não goste muito. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o José de Alencar aqui, hein? Então, o Cassiano Ricardo não. Ele vai mostrar um lado amplo do brasileiro. Vários lados, várias camadas. Vocês vão perceber aqui. Então, é preciso fazer um esforço para separar o homem do artista, a obra da vida pessoal, porque a obra do Cassiano Ricardo é de qualidade e precisa ser reconhecida. Então, o Cassiano Ricardo, que já era relativamente conhecido, já tinha alguns livros publicados ainda neossimbolistas, neoparnasianos. Em 1928 vai publicar Martim Sererê, a sua primeira grande obra. Ele terá outras grandes obras, viu? O Manuel Bandeira, que é um grande poeta brasileiro, também foi crítico, também foi historiador literário. Ele vai dizer que existiram dois Cassianos Ricardo. O primeiro, de cunho mais voltado ao nacionalista. E o outro, a partir dos anos 40, em que vai se reformular e vai fazer uma poesia mais de cunho universal, universalizante. E é importante dizer isso porque o Cassiano Ricardo, na sua vida pessoal, era ligado à direita que é ligado ao reacionarismo, ao conservadorismo, mas a poesia do Cassiano ela vai sempre se renovar, vai trazer novas tendências. Ele sempre vai ser ligado aos mais jovens. Ele, por exemplo, que convidou o Manuel Bandeira para entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele foi um dos divulgadores da poesia do Ledo Ivo. Ele foi um dos divulgadores da poesia do Mário Cheme, que vai ser um grande poeta depois dos anos 50, ali, os poetas concretos. Então, tratando-se de arte, o Cassiano Ricardo nunca ficou para trás. Sempre se reatualizou. Isso é muito importante, precisa ser frisado. Mas a gente vai conversar aqui sobre a primeira fase dele, de Martim Sererê, que é um livro que, assim como Macunaíma, vai tentar explicar o brasileiro, a miscigenação das raças, de uma maneira mito-poética. Eu vou ler aqui o argumento, o mote do livro, e depois vou ler alguns poemas e comentar brevemente sobre eles. Vejamos. Eu vou ler só uma parte, tá? Diz assim, o mote do livro, o argumento. Seu nome indígena era Saci Pererê. Devido à influência do africano, o Pererê foi mudado para Sererê. A modificação feita pelo branco foi para Matinta Pereira. E não era de estranhar, diz Barbosa Rodrigues, em seu Poranduba amazonense, que ele viesse a chamar-se ainda Matinta Pereira da Silva. Daí Martim Sererê, como conciliação, em que colaboram as três raças da nossa formação inicial. É o Brasil menino, ou melhor, o mito do Brasil menino. A esse menino, chamado Martim Sererê, é que dediquei esse livro, por ser um livro de histórias e de figuras. Então aqui você tem a explicação do nome.
né? Martim Sererê. A gente sempre fala, mas não é Saci? Saci é o nome indígena. Martim é o Saci adaptado para o português. E o Pererê foi adaptado para Sererê pelos africanos. Então no nome você já tem a junção das 3 raças que compõem o brasileiro: africano, indígena e europeu. Muito bem. E qual que é a história aqui? Nós não temos um único poema. Nós temos vários poemas que vão contando a história do Brasil, desde a época em que só tinha os índios até chegar o Brasil moderno, mais ou menos de 1928, já com as fazendas, já com as grandes metrópoles, São Paulo. O Alfredo Bozzi, grande crítico literário, grande historiador, ele vai dizer que o Macunaíma, do Mário de Andrade, ele vai explicar o Brasil de uma maneira generalizada. Vai falar sobre todas as partes do Brasil. O Cassiano Ricardo não. Ele começa falando lá do começo, quando só tinha indígenas, e vai passar um caminho que vai ficar ali centrado em São Paulo, na figura dos bandeirantes. Essas figuras que também são controversas. Pois bem, então qual é a história? Como começa o livro? Disse o seguinte, que existia uma moça bonita nessa nossa terra chamada Uiara. Ela que tinha os cabelos verdes. Veja aqui você a questão mitológica, né? Cabelo verde, natural. Ao mesmo tempo que é figurativa, como ele diz. É uma história de figuras. O Manuel Bandeira também vai dizer que uma das grandes qualidades do Cassiano Ricardo é criar imagens. É como se fosse uma poesia fotográfica. A gente vai ver isso mais para frente. Então, tinha essa mulher de cabelo verde e olhos dourados. Tudo representando o quê? Pode ser uma figura mitológica, mas também o verde das matas e os olhos dourados do ouro, né, que será tão buscado aqui nessa nossa terra. E ela diz, essa mulher, que ela não conhece a noite. Aqui no Brasil não se conhecia a noite. O sol espiava tudo que os homens faziam. E ela queria privacidade. Chegou o homem branco e falou, eu vou trazer a noite para você. E trouxe a noite dentro de navios. Trouxe os negros. Então você percebe aqui que é tudo muito figurativo. Eu vou ler os poemas e vocês vão perceber melhor. Eu vou começar lendo aqui um poema chamado Relâmpago, para vocês perceberem a força imagética, esses poemas que parecem cenas de filmes. E vocês devem saber que o cinema estava se popularizando na época aqui no Brasil, daí a influência dele nas obras de outros artistas. Vejamos, Relâmpago. A onça pintada saltou o tronco acima que nem um relâmpago de rabo comprido e cabeça amarela. Zás! Mas uma flecha, ainda mais rápida que o relâmpago, fez rolar ali mesmo aquele matinal gatão elétrico e bigodudo que ficou estendido no chão, feito um fruto de cor que tivesse caído de uma árvore. Em primeiro lugar, vocês percebem aqui que não existe rima. Por quê? É um poema modernista. Não existe métrica. Você tem aqui a descrição de uma cena que você consegue muito bem imaginar. Uma onça como se fosse um raio, ou seja, muito rápido e amarelo, saltando o tronco, né, como se fosse já um movimento em zigue-zague do raio. Só que uma flecha ainda mais rápida que o raio, ainda mais rápida do que a onça, acerta. E a onça cai da árvore, como se fosse um fruto maduro caído. Então vocês percebem aqui a imagem sobre imagem que o Cassiano vai criando. Muito interessante, formidável esse poema. Agora eu vou ler um outro também formidável, chamado O Navio Negreiro. Mesmo nome do poema conhecidíssimo, célebre, do Castro Alves, grande nome do nosso romantismo da terceira fase. Pois bem, O Navio Negreiro. E o navio aventureiro que trouxe o descobridor, e que trouxe o povoador, e que trouxe o caçador de papagaio, e o ladrão de pau-brasil, era um navio encantado, que ia e vinha pela estrada cor de anil. Conhecia o mar da noite, e tanto vai, tanto vem, que trouxe a noite também. E qual não foi a alegria de Uiara na manhã clara, no instante em que o marinheiro saltou do Atlântico em primeiro lugar e, logo depois, fez descer de 2 em 2
uns homens tintos, retintos, que havia trazido a noite, cada qual mais resmungão. Chegaram todos em bando, uns se rindo, outros chorando. Vinham sujos de fuligem, vinham pretos de carvão, como se houvessem saído de dentro de algum fogão, mais escuros do que breu. Com eles aconteceu o que acontece ao carvoeiro trabalhando o dia inteiro dentro de tanto negrume, que quando sai da oficina, sai que é um carvão com 2 olhos de vagalume. Vinham sujos de fuligem, tinham a tinta da origem nas mãos, nos ombros, na face. Como se cada figura de negro fosse um fetiche que a treva pintou de piche, marcando-lhe a pele escura a golpes fundos de açoite, para que todos soubessem, bastando vê-los, que haviam realmente trazido a noite. Vinham de outro continente, onde jaziam os povos a quem, misteriosamente, Deus negara a cor do dia. Homens pretos picumã, de cabelos pichain, por terem trazido a noite, ficaram pretos assim. Então você percebe a força também da poesia de denúncia do Cassiano Ricardo. Os homens que foram trazidos de outro continente, contra a vontade deles, e sofridos, né, no porão, como se fosse um fogão. Ao mesmo tempo você tem a figura como se os homens fossem queimados, né, de um fogão. Você também tem uma referência a Camões aqui, nesse trecho que diz a quem Deus negara a cor do dia. Lá nos Lusíadas tem um povo africano que o Camões diz também que Deus negou a cor do dia a eles. Então você tem uma referência literária. Aqui, aliás, você tem várias referências literárias. E aqui você percebe a diferença entre esse modernismo que tentava explicar o povo brasileiro, diferente de um romantismo que tentava também explicar o povo brasileiro. Mas se você pega uma obra de um José de Alencar, você nem ouve a palavra negro, preto, você nem ouve. É como se fosse a miscigenação aconteceu entre índios e brancos. Os negros não. Aqui não. Aliás, eu vou ler um outro poema que vai falar sobre isso também, que se chama Dança em Volta do Fogo. E aqui você vai ter as referências africanas, da cultura africana. Dança em Volta do Fogo. São Cristo, Senhor, que Oxalá já chegou para dançar na macumba, que veio Xangô, que a sua mucama, cabinda ou macua chegou já fecunda, espremendo seu leite para Zozé, Columi e Ioiô. Chegou amarrada, tremendo de frio, no porão do navio. Chegou como bicho, trazido da selva. Saravá, saravá. Chegou para ser mãe por obrigação. Ô babalaô, chegou como noite que chega sem lua. Chegou quase nua. Então primeiro você tem esse chegou, que não é chegou, esse chegou que já é uma adaptação, né, dos africanos do nosso português. Você também tem a descrição aqui da forma como ela chega, quase nua, como a noite sem lua, ou seja, sem esperança, sem luz. Para que ela chegou? Para ser mãe por obrigação. Ela não queria estar aqui. Foi abusada para gerar filhos nessa terra nossa chamada Brasil. Uma tristeza, gente. E você tem também as referências, né? Oxalá, Xangô, Macumba, e essas palavras também, cabinda, macua, que são de origem africana. Então, você percebe a inventividade do Cassiano Ricardo, que vai mostrando várias facetas do nosso Brasil. Pois bem, vamos ler mais um pouquinho. Bem, como Yara, a nossa indígena, tinha prometido se casar com quem trouxesse a noite para ela, e o homem branco trouxe a noite na figura dos negros, ela se casou com ele.
E o nosso narrador, existe um narrador aqui, ele diz que dessa junção do homem branco com a nossa indígena, nasceram, na verdade, os gigantes de botas. Então aqui você tem essa figura mitológica, um gigante de bota. Quem é esse cara? Na verdade, eram vários. Eram os bandeirantes, figuras questionáveis da nossa história. Figuras que, você sabe, muita gente os tem como heróis, desbravadores da nossa terra, ainda virgem. Virgem por um olhar, né? E, para outras pessoas, eles eram bandidos, fora da lei. Porque, se a gente parar para pensar, muitos bandeirantes, eles caçavam não apenas escravos, mas indígenas também. E o tráfico de indígena era proibido pela coroa portuguesa. Então, eram homens fora da lei. Eles faziam atrocidades. Como diz aqui, eles foram fazer uma coisa e fizeram outra. Como assim fizeram outra? Vejamos um poeminho. Eu estou lendo poemas esparsos, tá? Um poema lá do começo, outro lá do fim, outro lá do meio, para montar uma linha de raciocínio, porque os poemas aqui vão se relacionando. Pois bem, e para explicar essa questão dos bandeirantes, dos gigantes de botas, que disseram que ia fazer uma coisa, mas fizeram outra, eu vou ler um poema que está lá no final do livro chamado Metamorfose, que diz assim: Meu avô foi buscar prata, mas a prata virou índio. Meu avô foi buscar índio, mas o índio virou ouro. Meu avô foi buscar ouro, mas o ouro virou terra. Meu avô foi buscar terra, e a terra virou fronteira. Meu avô, ainda intrigado, foi modelar a fronteira. E o Brasil tomou a forma de harpa. Novamente você tem aqui um poema sem rima, um poema modernista, de caráter mitológico, né? Eu fui buscar uma coisa e essa coisa virou outra, mas ao mesmo tempo metafórico. Os bandeirantes, os gigantes de botas, que foram buscar terra, buscaram índio, foram buscar índio e buscou ouro, o índio virou ouro. Então, na verdade, foram fazer uma coisa e foram fazer outra, ao mesmo tempo que eles iam modelando o Brasil até ficar no formato de harpa, mais ou menos o formato do Brasil como é conhecido. Então você tem essa explicação. E aí, sobre essas figuras dos bandeirantes, dos gigantes de botas, figuras questionáveis da nossa história, que são vistos por um lado como heróis, por outro como bandidos, eu vou ler um outro poema em que se chama Conimá, o feiticeiro. Então, novamente você tem aqui outra figura mitológica, Conimá. Cabeça de porunga, o Conimá, o feiticeiro do mato, aparece ao gigante de botas. Conimá, que procuras com essa lanterna boba de pirilampos na mão? E o gigante, procuro o sol da terra, a montanha dourada. Conimá, está tão longe dela como de ti mesmo. Não a encontrarás se procuras apenas com os olhos do rosto. Tudo o que irás fazer parecerá que é de fábula. Os homens dirão, aqui não se acredita em fábula. Para não parecer fábula, mandarás lavrar uma ata de cada feito, e os deuses dirão, aqui só se acredita em fábula. Serás também herói e bandido ao mesmo tempo, quando chegares à fronteira. Herói para o lado de cá, bandido para o lado de lá. Serás ainda o gigante que foi fazer uma coisa e fez outra. E se chorares, chorarás sangue, mas dirão que choraste ouro. E o gigante, como vencerei no futuro? E o Conimá, só no dia que não houver fábula, nem fronteira, nem ouro. Tem a parte 2 do poema que eu não vou ler não. Mas você tem essa conversa interessante, curiosa, entre um feiticeiro do mato, indígena, e o gigante que está procurando ouro, e o feiticeiro que está dizendo, olha, você vai ser mal visto,
Quer dizer, por um lado vai ser bem visto, por outro mal visto, por um lado bandido, por outro herói. E todos os seus feitos parecerão fábulas. É interessante a gente pensar nisso. Os bandeirantes eram de fato os homens assim que andavam o Brasil inteiro a pé. Muitos atravessavam o Brasil, ia para o Peru a pé, sem saber, claro, porque as fronteiras não estavam delimitadas. Então parecem assim feitos heróicos, mas ao preço de quê? Quantas pessoas morreram no caminho? Quantas foram escravizadas? Meus amigos, fica aí a reflexão do Cassiano Ricardo sobre esse ser dúbio que era os bandeirantes, mas que foi muito exaltado nessa obra aqui, porque o Cassiano Ricardo ele era apaixonado por São Paulo. Ele que era um escritor paulista, ele vai falar sobre vários bandeirantes, vários gigantes de bota. Você deve conhecer alguns. Anhanguera, conhece o Anhanguera, né? Anhanguera é aquele que diz a lenda que tocou fogo na água. Não sabe da história? Anhanguera estava andando pelo mato, viu índios e índias, indígenas, com ouro. E falou, de onde veio esse ouro? E os índios não falaram. De onde vem esse ouro? Eles não falaram. Ah, é? Vou tocar fogo em tudo isso aqui. Pode tocar. Ah, é? Você acha que eu sou fraco? Você acha que eu sou pouca coisa? Vou tocar fogo na água, quer ver? E aí os índios deram risada, tocar fogo na água. E aí foram enganados. Ele pegou cachaça e tocou fogo no líquido, na cachaça. E aí os índios falaram, meu Deus, é um Deus. Tá ali o ouro. Essa é a história do Anhanguera. Na verdade, essa história não aconteceu com ele, tá? Mas foi atribuída a ele. Outros bandeirantes conhecidos, o Borba Gato, que recentemente teve uma estátua derrubada em São Paulo, né? Um outro também que é o Fernão Dias. Aliás, vou ler um poema sobre ele aqui. Fernão Dias que foi atrás de esmeraldas, coitado, e morreu iludido. Ele achou que estava rodeado de esmeraldas, mas na verdade eram turbalinas, pedras preciosas, verdes, bonitas, mas que não eram diamantes. Vou ler o poema dele aqui. Só Deus por testemunha, carregados agora de distância, os seus pés são de chumbo a cada passo. E os caminhos que abriu, não mais as léguas, se enrolavam agora em suas botas, como acontece a quem cai de cansaço. Era a terçã, não mais a estrela da manhã sua noiva, no chão, não mais no espaço. Até que um dia, em pleno Mataréu, é Fernão Dias Paz a rezar para morrer. Rosto branco de dor, pedras verdes na mão, caída ao chão com seu cargueiro de esperança. Meus amigos, não é a jornada que me cansa, é alguma coisa que me obriga a andar ainda sabendo de antemão que a jornada está finda. Sonho verde de quem, não tendo onde dormir, não mais deve sonhar. No entanto, sonha ainda. Forma de acreditar não sendo mais criança. Ó alimento dos que não têm o que comer. Ó esperança. Então, você tem um poema muito bonito aqui sobre a morte de Fernão Dias, que, como eu havia mencionado, morreu rodeado de pedras verdes que ele achou que eram diamantes, mas na verdade eram turbalinas, ou seja, ele foi iludido. E a esperança também é uma forma de ilusão. Muito bonito esse final desse poema aqui. Alimento dos que não têm o que comer. Ó esperança. Bonito, ao mesmo tempo triste. Por falar em esperança, eu vou ler um outro poema aqui lá do começo, chamado Sinal do Céu. Esse poema aqui, para vocês terem uma noção da importância dele, eu já mencionei aqui no canal o Paulo Ronay, que foi tradutor, entre várias outras obras, de Os Meninos da Rua Paulo, que eu fiz vídeo recentemente sobre ele. E o Paulo Ronay, ele disse que ele leu esse poema, Sinal do Céu, lá na Hungria, no seu país de origem. E ele pensou, nossa, como deve ser bonito e acolhedor esse Brasil. Porque o Sinal do Céu vem
do Brasil. E você sabe que o Paulo Ronay veio para o Brasil. Até no final do livro, tem um aparato crítico aqui, e o Cassiano Ricardo fala: será que parte da minha obra fez com que Paulo Ronay viesse mesmo para cá? Eu fui, de certa forma, importante para a vinda dele, ele que modificou a forma de nós vermos a literatura no nosso país, tudo por conta de um poeminha meu. Será? E eu fico feliz em pensar isso. Eu também. Pois bem, sinal do céu. E uma cruz misteriosa de estrelas abriu no céu seus braços de luz, com uma enorme profecia. Eu sou a cruz do cruzamento, o cruzeiro do amor universal. Eu tenho estes braços abertos assim, na amplidão dos espaços, como que para dizer: vinde todos, que este céu é bastante profundo e servirá de teto a todos quantos sofrem no mundo. Que este chão é bastante fecundo e dará de comer a todos quantos têm fome no mundo. Que estes rios darão de sobejo para mitigar a sede a todos quantos têm sede no mundo. Sinal da cruz, descrucificador, porque signo de mais, de soma, de aliança. Eu sou a cruz dialética do amor, um abraço de estrelas a quem chega à procura de uma ilha no mapa mundi da desesperança. Porque eu sou o caminho, ainda obscuro, por onde, finalmente, desfilará a humanidade do futuro. Aqui você tem um poema que faz referência à constelação Cruzeiro do Sul, né, que é cara a nós. Ao mesmo tempo, um poema de esperança, muito bonito, assim como a esperança do Fernão Dias, coitado, que morreu iludido. Coitado do cara. Lembrei agora do Gonçalves Dias, né? Tem aquele poema Na Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. E ele fala que Deus permita que eu não morra antes de voltar para lá. E ele morreu bem na costa da volta para o Brasil. Coitado. Pois bem, então você tem aqui, você percebe poemas que vão falar da questão indígena, da questão portuguesa, europeia, da questão africana, mas você tem esses poemas esparsos que fazem reflexões sobre sentimentos. Você tem 2 poemas aqui que falam de amor, uma declaração de amor do homem branco para o Iara. Você tem uma declaração também de amor de um trabalhador comum, um caboclo da fazenda, já no Brasil moderno, para a menina filha do fazendeiro. E eu vou ler um desses poemas de amor aqui, para vocês terem noção que esse aqui é um livro assim cheio de facetas. Gostei bastante. É um poema que está lá perto do final. Diz assim: Pecado original. O dia nos espia novamente. Mas, incrível morena de olhar verde, fecha os teus olhos para fingir que é noite. E teremos a noite 2, 3 vezes, quantas vezes fecharmos nossos olhos na quentura de um beijo, porque a noite é uma pequena invenção de nós 2. Há um momento de treva em cada beijo e uma risada matinal depois do dia, debruçado na janela que nos espia e quer saber de tudo que se passa agora entre nós 2. Feche os olhos de novo e eu te darei a noite que ainda mora atrás do dia. Então você tem esse ciclo lá no começo, a busca pela noite. Aqui, já no Brasil moderno, a noite é uma invenção nossa. A noite basta fechar os olhos. Meus amigos, então você tem um ciclo renovado e, de novo, né, uma história de amor lá no começo entre o homem branco e a indígena, que tinha o cabelo verde. Aqui é a morena de olhos verdes, filha do fazendeiro. Então você tem essa renovação. Pois bem, só faltam mais alguns poeminhos. Como eu acabei de mencionar o caboclo, eu vou ler mais um poema sobre a figura dele. O caboclo, a hora do descanso. Você o está vendo assim, quieto e imóvel, mas é ele quem monta o Picasso a galope e some na poeira da estrada a hora certa de trabalhar.
quando amanhã o convida a tomar parte no espetáculo da vida. Você está vendo assim, meio triste, mas é ele quem pega na viola e quem canta mais bonito que um pássaro na tarde louca, que é um carnaval silencioso de estrelas brotando de todos os poros da noite. Mas é ele quem canta e com tanta grandeza que tudo fica quieto para escutá-lo. E não se ouve o cochicho de um bicho na natureza. Você o está vendo assim, manso e calmo, porque esta é a sua hora de descanso. Mas ele não pergunta se a água é funda, quando é preciso atravessar o rio a nado, e nem pergunta se no mato há onça, quando derruba um mato a golpes de machado, e nem pergunta porventura se o perigo é seu amigo ou inimigo quando pula de um lado do barranco para outro lado, quando o cheiro de sangue, ou o brilho da faca, ou a luta, ou a ofensa o convida a ser o obscuro herói de um drama formidável, cuja maior beleza é a renúncia à vida. E a noite vem do céu, única recompensa depois da tempestade que o salteia, e lhe dá de beber silêncio em golpes mudos, no globo de cristal da lua cheia. Você está vendo assim, calado. E é melhor não mexer com ele. É melhor mesmo deixá-lo assim, calado e sossegado. Então você tem um poema sobre a figura do caboclo, já um homem mais moderno, né, trabalhador das fazendas. E assim, como você vê, um poema sobre várias facetas do homem brasileiro, mas que nem todo poema é sobre uma pessoa em específico. Você tem poemas aqui que você pode não gostar totalmente deles, mas eles têm trechos formidáveis, memoráveis, instigantes, reflexivos, bonitos. Eu separei aqui só um finalzinho de um poema para vocês perceberem isso. Ele está falando sobre um gigante. Aliás, é preciso mencionar que os gigantes eles têm nomes, mas no livro eles são mencionados como gigante número 1, número 2, número 3, número 4, para dar essa continuidade de que, na época, o mais importante não era o nome, e sim o que eles faziam. Davam continuidade ao que seus pais faziam, outros gigantes. Bem, e aí o finalzinho de um poema diz assim: gigante de tanto andar. Afinal, o que é a esperança? Num país ainda criança. É uma coisa bem brasileira. É uma forma de caminhar. Bonito isso. Eu sempre menciono o Eduardo Galeano, de que a utopia é um motivo para a gente continuar caminhando. E aqui o Cassiano Ricardo diz a mesma coisa, só que na figura da esperança. E o gigante, que é gigante de tanto caminhar, não é por ficar parado, é por ir atrás. Então você tem essa valorização do bandeirante, que o Cassiano Ricardo tanto admirava. Pois bem, vou ler o último poema agora. O último poema lido nesse vídeo que já deve estar enorme, mas que eu precisava e eu queria fazer, mesmo que ninguém veja. Pois bem, esse poema se chama Café Expresso. Um poema que eu já conhecia, porque está presente numa antologia do Cassiano Ricardo que eu já tinha, a mesma antologia que eu utilizei para ler aquele poema no vídeo que eu fiz sobre Cassiano Ricardo, Mário Quintana e Cecília Meirelles. Vou deixar o link na descrição. E eu escolhi esse poema porque ele já é um poema sobre o Brasil moderno, sobre a grande metrópole São Paulo. Você não sabe porque eu estou falando assim, né? Estou falando assim porque tem um vídeo que eu gosto muito do Paulo Henrique Amorim, daquele canal TV Afiada, e tem uma hora que ele fala sobre São Paulo, e ele fala dessa forma, e isso ficou marcado na minha mente. É um vídeo de anos atrás. Então você tem aqui fechado um ciclo. Tanto o Martin Sererê, que é descrito lá no começo, quando o Brasil ainda só tinha indígenas, e agora se termina com esse café expresso na cidade de São Paulo, quanto também por eu retomar aquilo que o Manuel Bandeira disse que havia de melhor na poesia do Cassiano Ricardo, as imagens. Você consegue imaginar cenas. Pois bem, leiamos o último poema, Café Expresso. Café Expresso. Está escrito na porta. Entro com muita pressa, meio tonto por haver acordado tão cedo. E pronto, parece um brinquedo. Cai o café na xícara pra gente, maquinalmente. E eu sinto o gosto, o aroma, o sangue quente de São Paulo. Nesta pequena noite líquida
e cheirosa que é a minha xícara de café. A minha xícara de café é o resumo de todas as coisas que vi na fazenda e me vem a memória apagada. Na minha memória anda um carro de bois a bater as porteiras da estrada. Na minha memória pousou um pinhé a gritar "Crapinhé!" E passam uns homens que levam às costas jacás multicores com grãos de café. E piscam lá dentro, no fundo do meu coração, uns olhos negros de cabocla a olhar para mim com seu vestido de alecrim e pés no chão. Em uma casinha cor de luar na tarde roxo-rosa, e um cuitelinho verde sussurrando, enfiando o bico na plateia cor de sol que floriu no portão, e o fazendeiro calculando a safra do espigão, mas acima de tudo, aqueles olhos de veludo da cabocla maliciosa a olhar para mim como dois grandes pingos de café que me caíram dentro da alma e me deixaram assim, pensativo assim. Mas eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Eu estou com pressa, muita pressa. Amanhã já desceu do 30º andar daquele arranha-céu colorido onde mora. Ouço a vida gritando lá fora, 200 réis! E saio. A rua é um vozerio. Sobe e desce de gente que vai para as fábricas, para lá para cá de automóveis, buzinas, letreiros. Compra o jornal, o Estado, o Diário Nacional. Levanta a gola do sobretudo por causa do frio e lá me vou para o trabalho pensando. Oh, meu São Paulo! Oh, minha Oiara de cabelo vermelho! Ó cidade dos homens que acordam mais cedo no mundo. Cassiano Ricardo. Eu adoro esse poema porque ele tem muitas camadas aqui. Primeiro as imagens, né? Você tem a figura do café, que é um símbolo de São Paulo, é um símbolo do Brasil, o café. Você tem aqui essa metáfora, o café é uma pequena noite líquida, a noite que é muito importante para esse livro, a noite que foi trazida na figura dos escravos, os escravos que trabalharam nas cafeiculturas. Você tem aqui os olhos da cabocla que ele gosta, que ele gostava, que ele tem na memória, os olhos como dois pingos de café. Então você tem essas imagens, você também tem a figura da memória, que vai lembrando ele de tudo que ele vivenciou quando era pequeno nas fazendas. O Cassiano Ricardo, ele viveu grande parte da vida dele em fazendas, tá? Ele é do interior de São Paulo. E, ao mesmo tempo, você tem a própria linguagem, como que ele escreve. Quando ele está lembrando das coisas, os períodos são longos. Eu não sei se dá para ver aqui, mas os versos são enormes. Por quê? É a divagação da memória. Mas quando ele está desperto, na segunda parte do poema, mas eu não tenho tempo para pensar nessas coisas, exclamação. Estou com pressa, ponto. Muita pressa, ponto. Amanhã já desceu do 30º andar daquele arranha-céu colorido onde mora, ponto. Ouço a vida gritando lá fora, exclamação. São períodos curtos, porque a vida tem pressa. Então os períodos, as frases também precisam ser curtos, breves, porque eles têm pressa. O eu lírico tem pressa. Então, acho muito significativo esse poema, gosto muito. Pensei em fazer vídeo só sobre ele, analisando essa parte. Mas falei, eu vou fazer esse enorme vídeo sobre Cassiano Ricardo aqui, que eu gostei bastante. E no final você tem essa valorização da cidade de São Paulo, a cidade do poeta. Como o Alfredo Bossi diz, o Macunaíma, do Mário de Andrade, fala sobre um Brasil geral. O Cassiano Ricardo começa falando de um Brasil geral, mas as trilhas dos bandeirantes vão levando até São Paulo. Bem, essa foi a indicação de hoje, Martim Sererê, Cassiano Ricardo, um livro que eu gostei muito, indico muito. Se você quer conhecer sobre o modernismo, além de Macunaíma, além de Mário de Andrade, leia Martim Sererê, Cassiano Ricardo, vale muito a pena. Não é um livro difícil, um livro muito elogiado, traduzido para vários países. Esse livro aqui ele foi elogiado pela Gabriela Mistral, que é Prêmio Nobel de Literatura do Chile, antes do Pablo Neruda. Ela leu e falou, nossa, mas isso aqui é... Ele está escrevendo sobre o Brasil, mas é a história da nossa América. Lindo isso. Foi traduzido, né? O Paulo Ronay leu trechos de Martim Sererê lá na Hungria. Vários outros nomes. Aqui tem alguns elogios, tá? Você tem, por exemplo, o Guilherme de Almeida, que eu gosto muito. Vou fazer um vídeo sobre ele em breve, hein? Guilherme de Almeida diz, o livro da Gênese Verde do nosso verdadeiro Antigo Testamento. Metafórico e bonito isso. Você tem aqui o João Ribeiro, que também
um grande escritor brasileiro, brasileiro até a medula dos ossos, quase aborígene. Então, gostei bastante. No final você tem um aparato teórico muito grande, muitas páginas. Todos os elogios que foram feitos ao livro por Drummond, Manuel Bandeira, Gabriela Mistral, outros nomes que eu não conheço aqui, Tristão de Ataíde, Mário da Silva Brito, Júlio Dantas. Júlio Dantas é escritor português, hein? Medeiros de Albuquerque e vários outros nomes. Está falando sobre as traduções, sobre a recepção da crítica, a felicidade do Cassiano Ricardo em ouvir o seu poema cantado, quer dizer, alguns de seus poemas de Martim Sererê cantados no rádio, inclusive pela Hebe Camargo, hein? A felicidade que ele teve quando recebeu uma carta do Monteiro Lobato, que já estava velho, já estava desiludido com a vida, e ele ouviu um poema, quer dizer, ele ouviu o poema inteiro, Martim Sererê, todo o livro, recitado no rádio, e ele começou a escrever na hora uma carta para o Cassiano, dizendo, nossa, que belo poema. Então, assim, vale muito a pena, gostei bastante. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Martim Sererê, de Cassiano Ricardo, uma metáfora sobre a nossa miscigenação, sobre a nossa criação, sobre a composição do povo brasileiro, desde a época dos indígenas até o Brasil moderno, de mais ou menos 1928. Recomendo bastante, um clássico, um livro muito elogiado por vários nomes importantíssimos das nossas letras, um livro que é referenciado em monumentos, em esculturas, principalmente aqui em São Paulo, mas fora de São Paulo também, porque é um livro magistral, gostei bastante, não é uma leitura difícil, uma leitura agradável. Claro que tem certas palavras aqui indígenas, africanas, que podem dificultar a leitura, alguns seres, mas que com um pouco de pesquisa você consegue superar. Altas referências históricas, isso aqui é um livro muito bom para trabalhar com professor de história, né? Você que é professor, que é o meu caso, trabalhar com professor de história, trabalhar as figuras históricas ao mesmo tempo, como que eles são vistos na literatura, é muito interessante também. E é isso, recomendo bastante. Muito obrigado pela atenção, se você chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, você tem que ignorar que essa minha camisa é do Chicago Bulls, um time de basquete norte-americano, embora São Paulo seja uma cópia de algumas metrópoles norte-americanas. O que você tem que se atentar aqui é as cores, branca, vermelha e preta, as cores da bandeira de São Paulo. Não, quando eu era pequeno, uma vez eu ouvi uma conversa entre minha mãe e uma amiga dela. E aí a amiga falando, meu filho joga bola num campo no meio do mato, porque aqui, o meu bairro Jardim Caçula, se você olhar no Google Maps, você vai ver que é uma vila no meio de um matagal. E aí dentro do mato existem campos, existem lagos, etc. E aí a mulher estava falando, mas eu não gosto que meu filho vá jogar nesse campo não, porque ele tem que passar por umas trilhas. Você sabe, né? Essas trilhas são mal assombradas, porque passavam escravos, porque Dom Pedro I passava. E eu pensei assim, Dom Pedro I passava no Jardim Caçula, Ribeirão Pires, São Paulo. E até hoje eu penso nisso, Dom Pedro passava por aqui.